Era uma vez um lugar mágico onde todos os sonhos se tornavam realidade. E acabamos de chegar aqui na estação central de Paris, a Gare do Norte, da onde a gente vai pegar o trem direto para Disneyland. Nós chegamos ontem em Paris, mas nós chegamos super cansados, então a gente deu uma voltinha rápida para conhecer só a Torre Eiffel, a Champs-Élysées, terminamos no Arco do Triunfo e fomos descansar para estar 100% recuperado para o dia de hoje. E a gente vai mostrar tudo do parque para vocês. Bora? Vai! Bom, do Gare do Norte a gente pegou um metrô até uma estação que chama Les Rails, fez uma baldeação, que você precisa trocar do metrô pro trem. E agora o trem é o que a gente vai pegar, esse RER-A. Você consegue ver nas plaquinhas, já tem até a carinha do Mickey. E aí você segue direto até a estação final, que é a Marne-la-Vallée. Bom, descemos a estação, para de frente do parque, não tem erro. Você sai da estação, os dois parques estão aqui da sua frente. A gente foi pro hotel rapidinho, a gente pegou um shuttle, deixamos a bagagem, claro, né? O hotel fica mais ou menos 10 minutinhos daqui e já voltamos, pra gente poder entrar no parque agora. O complexo da Disney é composto por dois parques que são o Disneyland e o Walt Disney Studios, além de uma área dedicada ao entretenimento, compras e restaurantes, chamada Disney Village. Nós começamos pelo mais antigo dos parques e que completou 30 anos de existência em 2022, o Disneyland. Ele é dividido em 5 áreas temáticas incríveis. A primeira de todas é a Main Street, que está bem na entrada do parque e possui uma arquitetura vitoriana para deixar qualquer um maravilhado, com muitas lojas, restaurantes e serviços. A Fantasyland começa com o imponente castelo da Bela Adormecida e explora os principais contos de fadas e as histórias clássicas da Disney. Já na Discoveryland, o tema é o futuro. Nesta área você encontra atrações voltadas para ficção científica, espaço e franquias icônicas como Star Wars. A Adventureland, o foco está na exploração de ambientes cheios de piratas, templos misteriosos, incluindo as franquias Piratas do Caribe e Indiana Jones. E por último, e uma das mais lindas áreas é a Frontierland, que recria o Velho Oeste americano com uma ambientação de cair o queixo. E agora a gente vai pegar a Main Street, que é a rua principal, é a avenida principal, inclusive é onde acontece a parada mais tarde, cheia de lojas, um monte de coisa para comprar, um monte de souvenirs, de tudo. A estrutura já é apaixonante logo na entrada. Vamos dar uma olhadinha antes de começar com as atrações. E assim que iniciamos nossa visita, fomos surpreendidos por uma rápida apresentação de alguns dos personagens da Disney. Em seguida, partimos para a primeira atração, e a que estava com menos fila. A atração do Pinóquio é bem fofinha, bem infantil, rápido, mas tudo com aquele capricho Disney de ser, né? Dica fundamental é o aplicativo da Disney. Você consegue aqui ver o tempo de fila dos brinquedos, as atrações. Você também tem o Premier Access, que é o tipo Fast Pass, né? Também fica aqui, você consegue mostrar. Então, fundamental é você abaixar, você consegue buscar shows, restaurantes, tudo aqui.
eu tô muito animada pra ir. Vamos ver como é a estrutura e tudo. Vamos lá. A atração é concorrida e não decepciona. O clima é de aventura e os piratas estão espalhados para todos os lados. Os animatronics são super realistas e tudo fica grandioso. Ainda na Adventureland, aproveitamos para conhecer as atrações do Indiana Jones, uma montanha-russa super divertida e a casa da família Robinson, que fica literalmente na árvore. A gente acabou de almoçar aqui, o restaurante Colonel Hats. Bem bonito por dentro, assim, temática toda de aventuras. Tem várias plantas no teto, tem umas ilustrações nas paredes. O menu super simples, né? Basicamente fast food. Pizza, uma lasanha, uma saladinha, que é justamente para você não perder muito tempo aqui e correr para as atrações. A gente acabou de entrar no Star Tours, que é uma homenagem ao Star Wars. E é um simulador e eu acho que eu vou gostar, que é um simulador que é 3D, move as cadeiras. É bem legal, então a gente vai ver e vai gostar, eu acho. O pré-show é muito caprichado e cheio de personagens. O simulador tem um dos melhores 3Ds que já vimos e é realmente muito divertido. Nos sentimos verdadeiros Jedis. A gente agendou um show com o Mickey e os personagens. Foi 15 euros, só que o show é no outro parque. Então a gente está correndo para entrar lá no Disney Studios. Acabamos de chegar aqui no teatro e eu trouxe impresso o recibo de compra que eu recebi por e-mail, mas eu não fiz o download do ticket no e-mail. Sem isso, eu não tenho o QR Code, eles não conseguem ler na entrada. Eu tive que fazer rapidinho aqui para ela poder ler o QR Code. Então, dica super importante. Traga todos os tickets já feitos download, se possível impresso, que isso facilita, agiliza aqui a entrada. O espetáculo Mickey and the Magician é simplesmente uma das melhores experiências que tivemos em toda a Disney Paris. Realmente imperdível. A apresentação mistura efeitos de luz e som, elementos mágicos, dança e, é claro, a aparição de vários personagens clássicos da Disney. Ainda no Disney Studios, fomos conferir a montanha-russa mais rápida dos parques. E aí, corajosa? Eu adorei, eu achei ótima. Eu tava com medo assim, ela é muito rápida, tem 3 loopings. Tô toda descabelada, mas tem um som legal dentro, né? Uma piração assim, é muito legal. E você? Eu amei. E com o final do dia se aproximando, fomos nas atrações do Aladdin e dos paraquedistas do Toy Story, que por sinal é muito divertido. Que look é esse Eu tô vestida que eu não aguento? Eu tô toda vestida toda de Minnie, porque hoje eu vou comemorar meu aniversário, porque hoje chegou o dia de comemorar. E chama Plaza Garden e eu acho que eu vou gostar. Eu vou comer muito e falar oi pra Minnie e eu vou dar um abração nela. Vão ter vários personagens? Pai. Quantos? 1000! E assim que a porta do restaurante abriu, parecia que tínhamos voltado a ser crianças. Ele tá vindo, Isadora! Os personagens da Disney passavam de mesa em mesa, muito carinhosos e sempre voltando para brincar. Foi emocionante ver a Isadora abraçando seus personagens favoritos e comemorando seu aniversário em grande estilo.
Nós reservamos esta experiência com 3 meses de antecedência, pois ela é muito concorrida. O buffet é de comida internacional e tudo estava muito caprichado, acima das nossas expectativas. E hoje é um dia especial, porque hoje a gente tem Fast Pass. A gente vai cortar as linhas. A gente vai e tem um tempo bem rapidinho e a gente vai conseguir bem rápido nas linhas e eu acho que eu vou gostar de tudo, porque a gente vai em todas as montanhas russas que tem Fast Pass. E por onde que a gente vai começar hoje? Qual parque? Disney Studios no Crush Coaster. A gente vai no elevador que cai Hollywood Tower. Aberto em 2002, o Walt Disney Studios é o menor dos 2 parques do complexo e focado nas produções cinematográficas da Disney. As atrações são super diversas e estão divididas em 5 áreas principais. O Front Lot fica bem na entrada do parque e homenageia a Era de Ouro de Hollywood. A Worlds of Pixar é uma das áreas mais charmosas e coloridas de todas. Ela possui inúmeras atrações, shows e franquias famosas, como Ratatouille, Procurando Nemo e Toy Story. Para os fãs de super-heróis, a Marvel Avenger Campus é perfeita. Ela abriga atrações concorridas e está repleta de apresentações surpresa dos personagens da Marvel. O Toon Studio foca nas animações clássicas da Disney que emocionam adultos e crianças. E para fechar a lista, a Production Courtyard é um setor muito diverso e que abriga uma das atrações mais incríveis de todas, a Hollywood Tower. A gente está indo agora no simulador do Homem-Aranha. Olha que mesmo com Fast Pass tem uma filinha, viu? Hoje o parque tá bombando. No simulador 3D do Homem-Aranha, nós embarcamos em um veículo especial e ajudamos o herói a combater os robôs-aranha que estavam descontrolados no campus. A atração passa por vários cenários ao longo do trajeto e garante ótimas risadas. E agora a gente moveu para outra área do Disney Studios, em um lugar perto do Buzz Lightyear. Eu já vi o filme do Ratatouille e tô muito animada para ver o que é a experiência lá. Esta é uma daquelas aventuras de encher os olhos. Inspirada no sucesso da animação de 2007, Ratatouille, a atração é uma das melhores dos parques. A experiência 3D simula uma perspectiva onde nos tornamos tão pequenos quanto o ratinho do filme, passando por cenários enormes, combinados com sons, cheiros e sensações inesperadas. O dia continuou intenso e passamos por várias atrações como o Cars Road Trip, subimos nas costas do Slink Dog, do Toy Story, e o RC Racer, que é maravilhoso, mas dura pouco. A gente resolveu parar para fazer um almoço rápido aqui no Estúdio 1, que é um estúdio voltado à Hollywood antiga. Então você vê toda a cenografia aqui, uma série de câmeras, neons, um monte de fios, um monte de cartazes, carros antigos, é realmente sentir 1960. Com as energias recarregadas, trocamos de parque e aproveitamos o Fast Pass no Disneyland e fomos em atrações que não tínhamos ido no primeiro dia. Começamos no Discoveryland pelo Autopia, que a Isadora pôde dirigir de verdade. Depois passamos pelo submarino Nautilus e por fim fomos na melhor montanha-russa do parque, a Hyperspace do Star Wars, que tem a melhor trilha sonora de todas, deixando qualquer um arrepiado. Estamos no Velho Oeste, essa área é toda tematizada, só tá faltando os cavalos, os xerifes, os ladrões, as perseguições, repleto de cafés no estilo antigo Velho Oeste. Tem uma montanha-russa aqui que é a Big Thunder Mountain, tem uma casa mal assombrada, tem uma série de atrações e um barco movido a vapor no meio da área com um lago gigante. A gente vai explorar tudo porque a gente já tá animadíssimos! Iniciamos pela Casa Mal Assombrada, que possui um clima arrepiante e os fantasmas mais animados do parque. Depois, corremos para Big Thunder Mountain, que sem dúvida é a atração mais bonita dos parques, com um visual impecável e uma volta que percorre as minas subterrâneas em alta velocidade e te dá uma vista privilegiada de toda a área.
A gente saiu lá do Frontierland para vir para Fantasyland, porque a gente está com o Fast Pass, então a gente tem que priorizar as atrações do Fast Pass. E nós viemos para o Peter Pan, uma atração bem concorrida, não sei exatamente o que é, mas vamos lá ver. O passeio leva menos de 1 minuto e passa pelos principais momentos da história de Peter Pan. Próximo dali, passamos ainda pelo labirinto da Alice no País das Maravilhas e embarcamos em uma das atrações imperdíveis e clássicas da Disneyland, o The Small World. A bordo de um pequeno barco, entramos em um mundo cheio de vida e colorido, que homenageia uma série de países, mostrando a diversidade e a cultura de cada lugar. Também fomos no charmoso carrossel de Lancelot, que a Isadora adorou, e trocamos mais uma vez de parque para fechar o dia com 2 atrações obrigatórias do Disney Studios, a Crush Coaster, que é uma montanha-russa tranquila e muito bonita, e a imponente Hollywood Tower, que faz todos literalmente descolarem das cadeiras com seus elevadores que despencam. O dia estava acabando e fomos para um dos melhores restaurantes do Disney Village, chamado Steakhouse. A decoração do lugar é um destaque e a comida estava perfeita. Bom dia, começando o nosso último dia aqui na Disney, terceiro e último dia. Hoje praticamente é um dia para a gente revisitar as principais atrações, o dia de compras, dia de gastar. E a gente está começando hoje aqui pela Main Street, visitando as lojinhas que nós não tivemos tempo de visitar antes. Então estamos vendo o que a gente vai comprar, as lembrancinhas e tudo, lógico, de muito bom gosto, tudo muito lindo. Tem que tomar muito cuidado, porque senão você deixa o salário do mês aqui. É vestido, é roupinha, é boneca, é chaveiro, é bijuteria, bichinhos de pelúcia de todos os jeitos, todos lindos. Então a gente vai escolher, a gente colocou um budget para gastar, porque senão a gente gasta muito, tem que se limitar. Então a gente vai explorar tudo por aqui e mostrar o que a gente vai comprar para vocês. Olha que eu achei. Eu achei um daqueles bichinhos e ele põe no ombro. Aqui dentro vem um imã pra você. Tem um imã, né? Mostra como é que ele fica no ombro. Ele fica assim. Essa parte da loja é toda dedicada aos 30 anos da Disney Paris. Então tem mochilas, olha que linda. Mas o preço, ó, 100 euros a bolsinha. Produto exclusivo, né? Aí você tem camisetas, 36 euros, vários tipos de camisetas. Primeira atração do dia, Branca de Neve e os 7 Anões, um dos clássicos que eu mais gosto. O passeio pelo reino da Branca de Neve é super rápido e relembra os principais momentos da história. Saindo da atração, aproveitamos para explorar algumas lojas da Frontierland e ainda dar uma volta no clássico barco da Molly Brown. O dia estava voando e utilizamos a estação de trem da própria Frontierland para voltar para a área da Main Street, onde à tarde acontece a parada com os personagens. Mais um momento emocionante. Depois da incrível parada, passamos o final da tarde explorando o Disney Village e nos preparando para o grande momento que estava por vir. Para fechar a viagem, a gente está esperando aqui a queima de fogos, o show de luzes do castelo. Tem 7 minutos de duração, começa agora, 10h50 da noite. Quanto tempo falta? Vai começar. E de repente, o castelo da Bela Adormecida ganhava vida. O show é uma superprodução empolgante e que celebra os 30 anos do parque. Com uma mistura de projeções e efeitos audiovisuais, o espetáculo é simplesmente inesquecível e emociona a todos. Perfeito para fechar este sonho de viagem. Infelizmente, a nossa viagem aqui na Disney chegou ao final. Foram 3 dias intensos, mágicos, mas agora chegou a hora de pegar o trem
e seguir a nossa viagem para a Bélgica. Se você gostou desse vídeo, das dicas de hoje, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, isso é super importante pra gente. Não se esqueçam, a gente tem também um Instagram, Pitus pelo Mundo. Um beijo e até a próxima viagem. Tchau!